orientado pelos irmãos, muito importante. Salmo 15, do verso 1 ao verso 5. Vamos juntos. Quero que você me acompanhe nessa leitura, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e que pratica o que é justo. Que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, muito obrigado por esta noite e a oportunidade de meditar em Tua Palavra. Que ela possa falar ao coração e encontrar guarida na mente de cada um, para que possamos nos sentir firmados em Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que eu acabo de ler é um salmo davídico, portanto, o registro bíblico dá a entender que foi Davi quem escreveu. Não sabemos exatamente qual é a situação que acontece ou que aconteceu na vida de Davi para ele escrever este salmo. Alguns salmos nós conseguimos identificar do porquê ele escreveu. Um salmo quando ele fala: Senhor, enquanto não confessei o meu pecado, meus ossos se tornaram sequidão e estio. Este salmo é entendido que foi naquele momento em que Davi cometeu o pecado do adultério, o pecado do assassinato, e ele não confessou. Enquanto o profeta Natã não o confrontou e ele disse: pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, então ele se sentia nessa sequidão e estio. Quando lemos o Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, nós vemos um Davi vivendo, não no palácio, mas numa condição em que ele estava no combate, como um general, um comandante, um rei comandante. Ele estava em tendas, debaixo em tendas em meio a uma guerra, e assim por aí vai. Muitas vezes lemos o texto bíblico e não prestamos atenção, fazendo a seguinte pergunta: por que ele escreveu isso? Qual a razão? O que está acontecendo? E este é um dos salmos que nós não temos narrativas que se encaixem e dê para explicar, mas podemos entender que este salmo, assim como outros, em que Davi diz que ele tem prazer, gostaria de morar no tabernáculo do Senhor, dentro do templo, assim como os pardais ali moram, assim como as andorinhas fazem o seu ninho, está mostrando exatamente, através de uma poesia, o desejo de estar na presença de Deus. Davi tinha todos os defeitos de qualquer um de nós. Mentiu, como já mencionei, ele, como alguns já fizeram, tirar a vida de outra pessoa, foi infiel na vida matrimonial. E quando lemos os livros dos reis e de crônicas, nós encontramos um Davi que não foi um pai tão sábio. Tanto que seus filhos tentaram destroná-lo e até matá-lo. Ele poderia ser um homem frustrado na vida. Mas o texto bíblico, em razão da família, mas o texto bíblico nos dá a entender, e a própria palavra afirma, que Davi foi considerado por Deus um homem segundo o coração dele.
Então, como que um homem cheio de imperfeições, cheio de problemas, cheio de dificuldades, pode ser um homem segundo o coração de Deus? É porque Davi tinha essa atitude. Ele sabia de suas imperfeições, mas ele ansiava o tempo todo estar na presença de Deus. Ele desejava nutrir-se dos ensinos do Senhor. A tua palavra é luz para o meu caminho. Davi dizia isso não apenas como uma poesia a ser dita nas narrativas, mas ele fazia isso, ele escrevia isso e ele falava isso porque ele desejava, principalmente porque ele sabia as limitações dele. E nesse texto que acabo de ler, ele começa com duas perguntas muito simples. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem de nós, ele olhando, se ele tivesse um espelho ali, deveria estar falando assim, Senhor, eu estou olhando para mim agora aqui, eu sei quem eu sou, quem pode morar neste lugar que o Senhor preparou? Ali, nessa narrativa, Davi estava falando sobre o tabernáculo, sobre o templo. O monte do Senhor é o monte Sião, onde foi construído o templo, onde seria construído o templo. Neste momento, havia uma tenda, que era o tabernáculo. Anos depois, seu filho Salomão iria construir então o templo glorioso da presença do Senhor. Davi desejava muito estar continuamente na presença do Senhor. E aí ele faz esta pergunta: como eu posso fazer isso? De que maneira? Qual a qualidade? O que eu preciso fazer para estar na presença de Deus? Quais são as minhas atitudes? Que comportamento? Qual é a qualidade? O que eu preciso ser para estar na presença de Deus? Essa era a pergunta que estava martelando na mente e no coração daquele homem, daquele guerreiro, daquele servo. E aí, nos versos seguintes, os versos 2 e 3, ele faz uma afirmação simples que se repete em todos os versos de outra maneira. Ele começa dizendo que quem habitará, aquele que habita no seu santuário, que morará no seu santo monte, é aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Esses verso 2, ele trabalha exatamente com esta ideia. Estas são as qualidades daquele que pode se achegar na presença de Deus. Mas ele repete esses mesmos sentidos, essas mesmas palavras de outra maneira. Ele vai no verso 3. Não usa a língua para difamar, que é uma forma de dizer a verdade. O difamador, o que ele faz? Ele conta inverdades sobre alguém ou sobre uma situação, que de nenhum mal faz ao seu semelhante. Veja, no verso, a afirmação fala que aquele que entra na presença do Senhor é o quê? Justo. Se ele vai falar de alguém, ele fala o que é correto e não aquilo que causa destruição, dor. E não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. O homem íntegro é aquele que, ao se encontrar com alguém desonesto, ele olha pelo que essa pessoa faz e não pela posição que tem. Vivemos hoje uma sociedade em que as pessoas estão valorizando o outro, não pelo que ele é, mas pelo que ele pode oferecer. Não importa se ele é desonesto. Se eu tiver algum ganho,
Vivemos esse tempo. Se eu ganhar alguma coisa, eu vou me associar a ele. Não importa se isso não é o que eu gosto, eu me sinto bem com isso. Não estou preocupado com o que você está pensando. O importante sou eu. Hoje vivemos essa sociedade. Já percebeu que as pessoas, no dia a dia, seu vizinho, e às vezes até nós, estamos dizendo para Deus, eu preciso, e esquecemos de perguntar, o que o Senhor quer que eu obedeça? Davi olha para si e fala, Senhor, eu quero muito estar na sua presença, mas eu aprendi que para estar na sua presença é necessário ter integridade, ser íntegro nas minhas atitudes e nos meus relacionamentos. Ser íntegro é a mesma coisa de que você dizer que ser correto ou ser uma régua, em que você faz a medida e independentemente do lugar, você continua usando aquele padrão. Você lembra que um dos versos diz que aquele que é neste padrão, ele não causa dano, e se houver algum dano, ele prefere sofrer o dano do que causar o dano ao outro? Isso é ser íntegro. Apesar das circunstâncias, ele se manterá firme. Integridade, justiça e verdade. São as três qualidades, aqui são três substantivos que Davi afirma que são necessários para nós estarmos na presença de Deus. Mas se nós formos verdadeiros, justos e íntegros na nossa maneira de pensar, todos nós vamos dizer, mas pastor, eu até posso ser íntegro, eu procuro ser correto. E até tento ser justo, mas de vez em quando eu conto uma mentira, então já quebrei. E você sabe muito bem que uma banqueta, uma cadeira com 3 pernas, dá para você sentar, tirou uma perna, você está arriscado a cair. Não adianta você dizer, não, mas eu sou verdadeiro e procuro praticar com justiça, mas a justiça é minha. A régua depende do tamanho do problema. Eu ajusto a necessidade. O que é certo para mim hoje, amanhã pode não ser, porque depende, né? O que eu vou ganhar com isso? Portanto, para podermos estar na presença de Deus de maneira correta, de maneira verdadeira, de maneira justa, de maneira íntegra, nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas, mas precisamos ser honestos. Nenhum de nós consegue isso. Ora, se nenhum de nós consegue isso, todos nós estamos fadados a não entrar no tabernáculo do Senhor e nem subir no seu santo monte. Aí talvez, como muitas pessoas dizem, quando falamos sobre a vida eterna e a salvação, e como crente batista eu já ouvi isso, dizendo que nós batistas somos muito arrogantes, porque quando perguntam para nós se eu morrer vai para o céu, eu falo que eu vou. E a pessoa, como é que você pode ter essa certeza? Fala assim, eu certeza? Quem me deu certeza foi Jesus, não foi eu. E aí entra o ponto, que como crentes, como seres humanos, não temos condição alguma, de entrar na presença do Senhor, estar na comunhão com o Senhor, pelas nossas próprias qualidades, ou nossos padrões de integridade, de justiça ou de verdade. Porque em algum ponto, a régua da integridade vai diminuir algum número ou vai aumentar. Em algum momento, deixamos de falar o que tinha que ser dito de maneira verdadeira. Em algum momento, não fomos justos. Se em algum momento você falhou nisto, significa que você pecou. E a Bíblia afirma
que quem peca, destituído está da graça de Deus. Nenhum de nós merece, pode, tem o poder de entrar na presença de Deus onde Ele está. Então, como ficamos aqui nesta noite? Perdidos? Ficamos agora nessa incerteza, nessa dúvida, e agora, que farei da minha vida? Bem, uma das regras do ensino bíblico é que a Bíblia explica a Bíblia. Nós não podemos procurar respostas da Bíblia fora dela, porque aí vamos pegar a opinião de outros. Porque a sua opinião vale tanto quanto a minha, e aí vira uma confusão. Então, quando nós abrimos as Escrituras, aprendemos que, apesar de eu não ser uma pessoa íntegra, na plenitude da palavra, nem justa e nem verdadeira, para merecermos estar na presença de Deus, Deus nos deu uma forma de podermos, aos olhos dele, que é o dono da casa, que é o Senhor do tabernáculo, que é o Deus que preenche o templo, nos permitir morar com Ele. Então faço a seguinte pergunta: qual é a chave para o lar chamado lar que Deus está? Como você pode ter esta chave? O que você precisa fazer o quanto antes para ser íntegro aos olhos de Deus, para ser justo sob a perspectiva de Deus, para ser verdadeiro na sua vida, como Deus espera que você seja? É preciso que nós compreendamos que nada do que você faz ou fará lhe dará esse direito. Você precisa encontrar a maneira certa, e essa maneira só é a maneira que Deus nos deu para se encontrar com Ele. Ninguém pode ir até Deus sem que antes tenha vindo dele. E o único que fez isso foi Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer morar, se você quer abrir a porta de um relacionamento com Deus, se você quer ter condições de dizer: eu tenho a chave para morar no lugar onde Deus está, Jesus precisa lhe dar essa chave. Ninguém mais. Não é o pastor, não é esta igreja, não é qualquer oferta ou dízimo, não é a sua honestidade, não é o seu valor humano, não é a sua inteligência, mas pura, simplesmente Jesus. Se Ele não for aquele que te conduz à presença de Deus, você pode circundar a casa de Deus. Você pode até experimentar das bênçãos que existem na casa do Senhor. Você pode vivenciar dos benefícios que Deus estende ao lugar onde Ele está. Mas você não terá a chave para, como lá em Hebreus, entrar com confiança na presença dEle. Porque no Antigo Testamento, toda vez que um homem se encontrava com a personificação de Deus, ele se desesperava: vou morrer. Isaías foi isso, dentro do templo, ele viu Deus e disse: eu vi o Senhor, sou pecador, um pecador num mundo de pecadores, lábio impuro. E a primeira atitude que Deus fez com Isaías foi enviar um anjo com uma tenaz e tocar-lhe nos lábios para purificá-lo. Deus enviou Jesus para que nos tornássemos purificados diante dele e assim fôssemos transformados aos olhos de Deus íntegros, justos e verdadeiros.
Se Jesus não for a chave de sua vida, você vai tentar de toda maneira agradar a Deus. Deus vai te abençoar por sua bondade, por sua honestidade, por seu serviço, vai te proteger, mas você não terá a porta da chave, a chave da porta. Não poderá entrar. E como aquelas jovens na parábola das virgens, que não estavam preparadas, precisaram sair para pegar azeite e voltaram. O noivo chegou e entrou para a festa, fechou a porta. Elas chegaram depois e mestre, estamos aqui, nos atrasamos porque nós não vê e não deixamos que o azeite, aquilo que nos purifica, com a gente esqueceu, mas a gente tem o azeite agora, a gente acredita agora. A gente acredita que o Senhor mudou a nossa vida. E vai ouvir uma voz lá de dentro dizendo, não sei quem são vocês. Os convidados todos já chegaram, a porta está fechada e ela não será aberta. Davi sabia que ele não merecia, mas ele sabia que Deus esperava de cada um de nós esta integridade, esta vida de justiça e esta atitude de sermos verdadeiros. O que é então, aos olhos de Deus, ser íntegro? Porque Jesus é este que nos dá a condição de sermos íntegros. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. Quero ler para você o porquê Jesus é tão essencial na sua vida, na minha vida, para que possamos nos tornar íntegros conforme o que o Senhor assim deseja. Verso 22 de 1 Pedro, capítulo 2. Diz assim, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus passou pelo primeiro teste, integridade. Ele foi correto, ele foi certo, ele é a medida. E se você ler o verso anterior, por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Nós nunca entraremos em comunhão com Deus se Jesus não nos der a capacidade de sermos íntegros aos olhos do Pai. Para isso precisamos seguir os passos de Jesus. Ele não pecou, ele não falhou, ele não errou. E como tal, se achegou na presença de Deus, e a Bíblia afirma, nós encontramos em Atos, nós encontramos no livro de Apocalipse, quase todas as epístolas, Jesus ressuscitou, está à destra diante de Deus e intercede por nós. Para podermos nós entrar na casa do Pai, precisamos reconhecer a integridade de Jesus nas nossas vidas. Mas isso é só um passo. Segundo passo, Romanos capítulo 3, verso 21. Nós encontramos ali o apóstolo Paulo, em suas reflexões teológicas, nos mostrando a importância de Jesus nas nossas vidas e o que ele fez para que nós pudéssemos experimentar a justiça de Deus e viver essa justiça. Romanos capítulo 3, versos 21 e 22, diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. E aí no finalzinho do verso, iniciando o outro, não há
distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se queremos ter a chave para um relacionamento com Deus, Jesus Cristo precisa nos dar isto. E Ele precisa aplicar a justiça de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos. E a única forma de cumprirmos a justiça de Deus é o que? Morrer. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, 23. Mas se eu morrer, como é que eu vou viver a justiça de Deus? Porque a justiça precisa ser vivida nessa vida, para ser experimentada em glória lá. Então Deus manda, envia seu Filho para aplicar a justiça de Deus nele mesmo, que é sofrer o dano pelos nossos pecados. Ele foi punido pelas nossas transgressões. Ele trouxe no seu corpo tudo aquilo que merecíamos experimentar por causa de nosso pecado. Para que isso? Deus estava com raiva? Não. É porque como nós estamos em pecado, nosso pecado nos impede, nós não podemos ser justos. Como que um criminoso pode exercer justiça? Como que um pecador pode viver uma vida correta, justa? Não tem como. É necessário que o homem que fez injustiça, o homem que pecou, a mulher que errou, que cometeu uma vida totalmente fora da lei de Deus, da vontade de Deus, pague, seja responsabilizado. Mas na lei de Deus não existe punição alternativa, que você faz boas obras para poder não ser punido, como as leis fazem, né? Se você cometeu um crime, você faz uma boa obra, lá ajuda uma entidade social, e aí a gente perdoa você, se o crime seu for leve. O problema é que o pecado, aos olhos de Deus, ele é letal, seja ele uma gota, seja 1 litro. Não existe para Deus pecadinho ou pecadão. O seu pecado, o meu pecado, rompeu o seu relacionamento com Deus. Então Deus encontra uma forma de fazer isso ser religado de novo. E foi necessário a vida de Jesus para isso. Ele se tornou justiça de Deus, para que você pudesse viver o que é justo aos olhos de Deus hoje. Não porque você tem algo de bom, mas porque o bom de Deus se manifestou na sua vida. Nós podemos entrar na casa de Deus se houver integridade, mas tem que ser a integridade do sacrifício de Jesus. Nós podemos entrar na casa de Deus sendo justos, mas somente Jesus é o justo verdadeiro e só Ele pode fazer você entrar e te tornar justo aos olhos do Pai. Mas em terceiro e último lugar, para entrar na casa do Senhor, na presença dEle, é preciso haver verdade na nossa vida. Ser verdadeiro não é apenas ter uma aparência, mas aquilo que eu digo é aquilo que eu creio. E aquilo que eu creio é aquilo que eu pratico. Não posso dizer que creio em Jesus, mas não estou disposto a obedecer a Ele, até naquelas coisas mais difíceis. Só obedeço a Jesus naquilo que me beneficia, naquilo que me dá prazer. Isso não é ser obediente. Imagine Abraão ouvindo de Deus: dá-me teu filho, teu único filho, a quem tu amas. A expressão de Deus para Abraão era esta: dá-me, ele não estava dizendo empresta, teu único filho. Ele não estava dizendo de que ele tinha outros que podia se consolar. A quem tu amas, ele não estava falando de alguém que Abraão gostava, tinha um carinho. A quem tu amas, dá-me em sacrifício.
Imagine ouvir essa notícia no Dia dos Pais, Deus falando para você: ei, meu filho, pega teu filho, a quem você ama, o teu único filho, você não vai ter mais nenhum outro, porque você já tem mais de 100 anos, não tem jeito mais. Eu quero que você me dê ele. O texto que você conhece mostra um homem que foi considerado a partir de então o pai da fé. Pegou aquilo que era único para ele, que não havia como substituir, que ele amava profundamente, e que era a expressão de uma bênção que trazia alegria para o coração dele, e levou-o para o monte. Levou o filho, levou o punhal, o cutelo, e levou um ramo de galhos para fazer o sacrifício. E ali o filho faz a pergunta: estou vendo o lugar do sacrifício, estou vendo a madeira para queimar, estou vendo o cutelo e estou vendo quem vai sacrificar. Cadê o sacrifício? Qual foi a resposta do Senhor, de Abrão? O Senhor proverá. Mas ele sabia que Deus estava pedindo a ele a coisa mais difícil da vida dele. E ele subiu ao monte. E ele amarrou o filho. E ele o deitou. E ele levantou a mão. E ele ia desferir o golpe. E o Senhor diz: para, sei que nada te impede de me obedecer. Ali se definiu a palavra verdade. Eu creio em Deus, apesar de não entender por que Ele está me pedindo isso. Jesus Cristo é a plenitude desta verdade. Em que, naquela história de Abrão, em que Deus segurou a mão de Abrão e disse: não precisa fazer isso, Abrão. Deus ali viu o que ele iria fazer com o seu próprio filho por sua causa. Por minha causa. O que Deus estava ensinando em Abraão era exatamente o quanto ele lhe ama. E o quanto ele quer que você entre na casa dele. Mas para que isso seja real, você precisa entender a verdade. Se pela fé você não crer em Jesus como sacrifício de Deus por você, se isso não se tornar uma verdade na sua maneira de pensar e de agir, você não entrará no Monte Santo. Isso não tem nada a ver com honestidade, com bondade, com frequência de igreja. Isso tem a ver com obediência que é marcada pela fé. A primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20, nos mostra exatamente este entendimento daquilo que é verdadeiro. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20. Diz assim esse verso: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aqui eu digo, até pela internet, só há um Deus. E Ele se chama Jesus Cristo. Porque Ele foi o único Deus na história
que saiu da eternidade, viveu entre os homens, morreu pela criação e agora está diante do Pai. Eterno Deus, regendo e dizendo: venha para o meu monte, venha para a minha casa, more comigo. Mas você precisa ser íntegro, como Jesus é. Você precisa ser justo a partir daquilo que Jesus fez. Você precisa ser verdadeiro da maneira como Jesus ensinou. Somente quem é transformado por Cristo Jesus se torna, aos olhos do Pai, íntegro, justo e verdadeiro. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós somos chamados por Deus para viver este Jesus. Não para contar sobre Ele. Não para dizer às pessoas que Jesus é bom. Mas para mostrar o quanto Jesus é bom. E você precisa, o quanto antes, entender isto. Se você deseja a chave para a casa de Deus, Jesus Cristo é essa chave. Se você quer entrar na casa do Senhor, Jesus Cristo é aquele que te conduzirá. Se você deseja experimentar a segurança da presença de Deus, entregue a sua vida a Jesus Cristo quanto antes como aquele que, com toda a sua integridade, justiça e verdade, pode transformar a sua vida, fazendo você ser aquilo que Deus quer. Lembrem-se, Davi era um pecador. Mas ele sabia que pela sua integridade, justiça e honestidade, porque ele sempre diz, aquele que faz, ele não diz que é ele. E lá no finalzinho do capítulo 15 de Salmos, verso 5, ele diz, aquele que assim pratica, nunca será abalado. A presença de Jesus nos dá segurança. Permita isso na sua vida. Aceite-o. Procure ardentemente conhecê-lo. Mas é necessário que haja o arrependimento do pecado. A confissão de que o pecado é que está te impedindo. E a fé de que Ele é o caminho para esse relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você nesta noite começou a pensar onde você está no seu relacionamento com Deus e deseja de coração um relacionamento com Ele, você precisa compreender que esse relacionamento só pode acontecer através de Jesus. E se você ainda não fez isso, mas gostaria de fazer nesta noite uma oração, dizendo, Deus, eu quero muito conhecer a Jesus, intimamente, para que Ele me torne, me transforme, conduza a minha vida, me torne o que o Senhor quer. Se você gostaria que isso acontecesse na sua vida a partir de hoje, ore, diga, Senhor, estou aqui, eu quero conhecer a Jesus, não apenas como uma história da religião. Eu quero conhecer pessoalmente. Abra minha mente, meu entendimento, meu coração, me faça entender isso, porque eu quero conhecer a Jesus. E ao conhecê-lo, eu quero ser transformado por Ele.
Se você está fazendo essa oração, falando com Deus aí, levante a sua mão. Quero orar por sua vida. Mesmo assentado, que ainda não tenha feito essa oração. Você nunca falou com Deus assim, mas quer hoje. Levante a sua mão com um gesto de dizer, eu creio, eu quero ter esse relacionamento com Jesus para poder estar na casa de Deus, morar com Ele, me relacionar com Ele. Há alguém aqui? Levante a sua mão em um gesto. Alguém? Amém. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por esta noite. Agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesta noite nos dá o privilégio de podermos viver a graça que há em Cristo Jesus. Eu te agradeço muito pela vida daqueles que aqui estão, que já te conhecem, já ouviram sua palavra, e pela resposta dessa noite sabem quem é o Senhor. Tem misericórdia, Pai, para revelar no coração de cada um a verdade que há em Cristo Jesus. E se porventura alguém que está temeroso, com vergonha, com medo, achando que vai se comprometer, ó Deus, faça-o entender que precisa se comprometer com o Senhor para poder se chegar até o Senhor. E tenha misericórdia. Agradeço, Pai, por esta noite e rogo a Tua bênção para irmos para casa sob os Teus cuidados. No nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.